Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei que um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós, se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e a dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com sangue, irmão, delírios da nossa visão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei que um dia será melhor do que hoje está. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Obrigada, Henrique. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui conosco, na nossa sala virtual. Eu tenho uma mensagem para vocês hoje, porque hoje se comemora o Corpus Christi, né? O sagrado não mora só nos templos, mora também nos encontros. Corpus Christi é isso, a lembrança de que o simples pode ser divino, o pão que sustenta, o abraço que acolhe, o coração que carrega uma história que às vezes esquece do próprio valor. A gente procura respostas em lugares distantes, em discursos complexos, em sinais extraordinários. E elas aparecem na conversa sincera, no gesto que cuida, no olhar que enxerga além da superfície. O milagre não está apenas no impossível, está no comum, vivido com intenção. O amor de Cristo somos nós aqui, agora. E vamos agora passar para a nossa escala de hoje, harmonização. Quem está fazendo é o Henrique, a luz do Evangelho. A apresentação sou eu, a Marisete Medrado. A leitura do Evangelho quem fará é o Edmilson, capítulo 5, item 12, prece inicial Luiz Mauro, palestrante Jorge Vieira, com tema motivos de resignação. Então, passe, fluidificação e prece final, a Rosa. Vou passar
para o Henrique, para ele cantar mais uma música. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. O meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou, eis-me aqui, minha dor. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação. O item 12. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz com que seja abençoado o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras ainda podem ser traduzidas assim: deveis considerai-vos felizes por sofrer, pois as vossas dores nesse mundo são as dívidas de suas faltas passadas, as quais, sendo suportadas pacientemente na terra, poupar-vos-ão séculos de sofrimento nas vidas futuras. Deveis então estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo que ela fosse quitada no presente, o que vos garante tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve um grande valor, a qual seu credor dissesse: se me pagares hoje, mesmo que seja a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e estareis livre. Se não o fizeres, eu o perseguirei até que tenhais quitado o último centavo. O devedor não ficaria mais feliz de se submeter a todo tipo de privações para se livrar da dívida, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Ao invés de se queixar do seu credor, não lhe ficaria grato? Eis o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles são felizes porque quitaram o que deviam, e após o que estão, pois livres do débito. Mas se de um lado quitá-lo todo e de outro fizer mais débito, não se atingirá jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma única falta, qualquer que seja ela, que não leve consigo a própria pena necessária. Inevitável que, se não ocorrer hoje, ocorrerá amanhã, se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, deve-se colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, porque quem reclama das aflições, não as aceitando com resignação, como se não as merecesse, acusando Deus de injustiça, contrai um novo débito, que anula os benefícios do sofrimento. Daí que é necessário recomeçar rigorosamente, como se um novo credor nos atormentasse por causa da dívida, e a quem tivéssemos que pagá-la em prestações, e pedindo-lhe um novo empréstimo. Ao dar entrada no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns o patrão dirá: eis o pagamento dos seus dias de trabalho. A outros, aos infelizes da terra, aos que tenham vivido na ociosidade,
que colocaram sua felicidade na satisfação de seu egoísmo e dos prazeres do mundo, o patrão dirá: vocês nada têm a receber, porque receberam o seu salário na terra. Vão e recomecem a sua tarefa. Que assim seja, irmãos. Vamos então, nesse momento, procurar acerenar os nossos batimentos, a nossa respiração, os nossos pensamentos, para que nós possamos nos preparar para a reunião pública da noite de hoje, depois de ouvir atentamente a leitura do Evangelho. Vamos pedir que a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos dá sustentação, e o Mestre Jesus, que eles possam estar ao nosso lado nesse instante, que eles possam inspirar o palestrante para que o tema seja bem explanado e que nós possamos não apenas absorver os ensinamentos que forem aqui ministrados e falados, mas também colocá-los em prática nas nossas vidas, fazendo uma reforma íntima, constante e diária, e nos transformando a cada dia em seres humanos melhores. E assim, Mestre amado Jesus, extremamente agradecidos por essa oportunidade, nós os pedimos que permaneça conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Acho que a palestra vai arrasar hoje. Agora é com você, meu amigo. A paz do Mestre Jesus possa abraçar cada um de nós nesse momento. Eu fico muito feliz pelo convite, estarei sempre, é uma alegria muito grande estar aqui, participando modestamente, dando a nossa contribuição para essa casa que eu tanto amo, que tanto representa na minha vida, e como eu já declarei aqui várias vezes, e não me canso de declarar. Então, estarei sempre à disposição, sempre que possível. Como você falou, Marisete, a leitura desse trecho do Evangelho já é por si só uma excelente palestra. A gente não tem muito que acrescentar, né? Porque é um texto belíssimo e, ao mesmo tempo, um pouco desafiador para a nossa compreensão. E é isso que eu vou tentar trazer aqui. Tentar facilitar um pouco a melhor compreensão desse texto, que foi lido de maneira brilhante e de maneira bem explicada pelo nosso irmão, né? Mas antes eu quero fazer um convite a todos que estão aqui, participando dessa palestra virtual, dessa sala, que deixe as preocupações do dia um pouquinho de lado. Hoje nós vamos refletir sobre uma das frases mais intrigantes de Jesus, né, que é o capítulo, é o nome desse capítulo, né? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, né? Não é fácil, né? Porque a gente foge à nossa pequenez, a nossa capacidade muito limitada a compreender a profundidade desta frase de Jesus, que virou o título desse capítulo. Mas, afinal, o que é ser um aflito nos dias de hoje? E é isso que eu vou tentar trazer. Trazer o texto para o nosso contemporâneo, aos nossos dias atuais. A aflição moderna não é apenas a falta de pão material, né? Muitas vezes é aquela ansiedade que não nos deixa dormir direito, é o cansaço mental, a pressão no trabalho, os boletos, né, que se acumulam no final do mês. É a comparação constante que fazemos nas redes sociais, onde todo mundo parece ter uma vida perfeita, menos a nossa. Essas são as nossas aflições atuais, de modo geral. Nós vivemos numa era da alta conexão digital. Mas, ironicamente, nunca estivemos tão desconectados da nossa própria paz interior. E é exatamente para essa nossa aflição moderna que Jesus e Allan Kardec trazem um roteiro de cura. Neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec usa essa imagem muito interessante, né,
ele compara a nossa vida a um grande acerto de contas. E ele diz que o homem que sofre assemelha-se a um devedor a quem o credor diz: se me pagares hoje a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida. Olha que bacana, como é generoso esse nosso credor, não é? Mas vamos trazer então isso para a nossa realidade de hoje. Imagine que nós temos uma imensa dívida espiritual, fruto de todos os nossos equívocos de ontem, de hoje ou de outras existências. Deus não age como um banco implacável que nos liga de madrugada cobrando juros abusivos. Não. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é um Pai de infinita misericórdia. Isso é que nós temos que ter em mente, em nosso coração. Esse consolo, essa certeza de que Deus é um Pai de infinita misericórdia, de infinito amor. E Ele nos oferece, está fazendo uma analogia, um refinanciamento amoroso das nossas dívidas. Olha só que legal. Como é generoso esse nosso banqueiro, né? Esse Pai maravilhoso. Ele nos oferece um refinanciamento, né? Como se nós tivéssemos todos os dias a oportunidade de refinanciar as nossas dívidas. Aquela dor, perdão, aquela dor que nós estamos passando hoje, aquele colega de trabalho difícil de lidar, né? Aquela crise financeira que estejamos passando, ou até mesmo aquele desafio na saúde. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso é apenas a 100ª parte que nós estamos pagando. É a pequena parcela que nós temos condições de pagar agora. Porque nós não temos condição de quitar todas as nossas dívidas. Nós não temos estrutura para isso. Nós não temos forças para isso. Nós não temos nem bagagem. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele, como esse Pai misericordioso, amoroso, Ele nos cobra, entre aspas, apenas a pequena parcela, a 100ª parte das nossas dívidas. E isso me faz lembrar nosso querido autor José Carlos de Luca, em sua obra Cura e Libertação, que nos lembra muito bem quando diz: a dor não é uma punição de um Deus zangado, mas um remédio amargo que a vida nos oferece para curar a nossa alma enferma. E essa é a grande mensagem que o Espiritismo nos traz, mostrar que as nossas dores são remédios, porque nós somos mortais. Por maior que seja a dor, não vai nos destruir. Nós somos imortais. Então, devemos encará-la como um remédio e aprender com ela. Aprender que a dor, além de nos curar, né, ela nos ensina. Nos ensina, inclusive, a não cometer, dar razão novamente aos mesmos equívocos que agora nos trazem dor. Porque as nossas dores são, inevitavelmente, resultados das nossas escolhas. Desta vida, como diz Kardec, na maioria das vezes, foi nesta vida ou até em outras vidas passadas, em outras experiências que nós não conseguimos quitar. E nós trazemos com ela, conosco, esses débitos. Então, meus irmãos, quando nós entendemos isso, o nosso fardo fica mais leve. Né? Vamos lembrar de Jesus, numa outra passagem que diz: venha a mim vós que estáis cansados
que eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós, muitas vezes, paramos de perguntar, por que eu? Às vezes a gente pergunta, mas nós devemos parar de fazer essa pergunta. Nós devemos começar a perguntar, para que isso me serve? Para que essa dor que eu estou passando, essa situação dolorosa que eu estou passando, para que ela me serve? Então essa é a grande mensagem deste capítulo, desta passagem. É nós refletirmos sobre as nossas dores e sabermos que nós temos, que aquilo que nós estamos pagando é uma centésima parte apenas daquilo que nós deveríamos estar pagando. Se nós fôssemos, se Deus, nosso Pai misericordioso e bom, agisse pensando como nós. Porque a gente olha para a gente e acha e pensa que Deus tem os mesmos sentimentos que nós temos de limitação, de mágoa, de rancor, de vingança. Não. Deus só tem indulgência, só tem benevolência para nós. E amor, muito amor. Ele nos conhece, ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe até quanto nós podemos suportar. Por isso que tem até um antigo, entre tantos ditados, né, que os antigos diziam, né? A cada um Deus dá a cruz que você consegue carregar. Ele não dá 1/1000 a mais daquilo que você consegue suportar. Então, na realidade, eu diria até que, fazendo uma correção, sem querer ser pretensioso, mas não é que Deus nos dá, não. Ele permite apenas que nós paguemos apenas aquilo que nós suportamos. Então, é como disse no texto, é como se o credor benevolente, amoroso, de infinita bondade e misericórdia, nos dissesse, você me deve muito, mas você vai te pagar só a centésima parte. Mas lá no Evangelho, também nos faz um alerta muito sério. Kardec nos diz que se nós não aceitamos as provas com resignação, se nós acusamos Deus de injusto, aí, meus irmãos, nós contraímos uma nova dívida. Além daquela que você não quitou, você ainda contrai uma dívida ainda maior. Porque uma revolta contra Deus é uma dívida muito grande. Então eu convido vocês a pensarem na nossa rotina. Quantas vezes nós passamos o dia inteiro reclamando? Né? Vamos fazer essa reflexão. Nós reclamamos do trânsito, nós reclamamos do clima, nós reclamamos da política, nós reclamamos da lentidão, da internet. Nós criamos a síndrome da vitimização para a gente. Isso chama-se vitimização. A gente se coloca sempre como vítima. Quando, na realidade, nós não somos as vítimas. Nós somos os autores, os algozes, muitas vezes, de nós mesmos. Então, a revolta, meus irmãos, é como fazer um novo empréstimo. É como você está devendo e, em vez de você pagar, mesmo que seja a centésima parte, você vai lá e faz um novo empréstimo para pagar uma dívida antiga. Só que os juros são altíssimos. A cada vez que nós esbravejamos contra a vida, a cada vez que nós nos revoltamos por estarmos passando por certas situações, certas dificuldades,
nós adoecemos o nosso corpo físico e nós bloqueamos o nosso amparo espiritual. Então, a queixa, além de não resolver nada, de não resolver as nossas dores e os nossos problemas, ela ainda os aumenta. O espírito de Hamed, lá no seu livro best-seller, que também é uma indicação, uma excelente indicação de leitura, Renovando Atitudes, é o título do livro, ditado pelo espírito de Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Lá, nesse livro, num dos textos, ele nos ensina que a não aceitação da nossa realidade é o que gera o sofrimento. Olha que interessante. Porque quando você aceita a realidade, você diminui os efeitos daquela dor, daquela situação que você está passando. Não que você elimine, mas você dá um novo significado a ela. Resignação, meus irmãos, na visão espírita, não é cruzar os braços. Não é ser capacho da vida e aceitar tudo passivamente. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. E não é isso que a doutrina nos ensina, que o Evangelho nos traz nesta mensagem. Resignação, na visão espírita, na mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós estamos refletindo, e entre todas, outras mensagens belíssimas que traz esse assunto do sofrimento. Resignação é inteligência emocional. Resignação é aceitar o que não podemos mudar, para termos a energia necessária para transformar aquilo que está ao nosso alcance. Um exemplo claro disso, que nos traz muito sofrimento, é a gente querer mudar as pessoas. Da nossa família, do nosso círculo de amizade, do nosso trabalho. Você não muda as pessoas. A única pessoa que você muda é você mesmo. Então, nós temos que ter, resignação é essa, inteligência emocional de aceitar aquilo que você não pode mudar. Mas também pedir a Deus força para transformar, pedir energia para transformar aquilo que está ao nosso alcance de mudar. Então, isso que é resignação, que o texto nos traz. Com essa analogia, com essa parábola do credor, né? E que se você não paga com resignação, com aceitação de que é um aprendizado. Por quê? Porque quando você sente a dor e sabe, entende que ela é o efeito de uma causa que você deu origem a ela, você passa a pensar, eu não posso fazer mais isso, porque senão eu vou sofrer novamente. E isso fica no nosso inconsciente. Quando nós temos essa humildade da resignação de aceitar e reconhecer a nossa responsabilidade. Então, o que a doutrina espírita sempre nos traz não é a vitimização, é reconhecer a nossa responsabilidade. É isso que nos transforma. E é isso que nos faz olhar com esse olhar mais transformador, né? Aceitar como isso fosse uma prova que nós temos que passar. E para nos conduzir ao final desta reflexão, meus irmãos, Kardec nos lembra que ao entrar no mundo dos espíritos, o homem se assemelha, mais uma analogia fantástica, se assemelha ao operário no dia do pagamento. Aos que viveram apenas para satisfazer o seu orgulho e os gozos materiais, o Senhor dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Olha só. E é isso. Quando a gente aqui só se compraz com os prazeres materiais, né, que não
não tenta se espiritualizar, não tenta ajudar as pessoas, não tenta ajudar a si mesmo com a sua autotransformação, não tem esse olhar generoso, esse olhar fraterno, não pratica a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, que é a síntese da caridade, assim como Cristo a enxerga, e isso está dito lá no Livro dos Espíritos, pelos próprios mensageiros espirituais, que a verdadeira caridade, como Cristo enxerga e entende, é exatamente essa, indulgência para com os defeitos, equívocos dos outros, benevolência para com todos, ou seja, bondoso para com todos, e o perdão das ofensas. Então, tudo isso serve para que a gente aprenda isso. Então, se você não pratica esta caridade, será dito a você: a ti nada cabe, pois você já recebeu o teu salário lá na terra. Você só cuidou de você, você só se interessou por você, você nunca ajudou ninguém. É por isso que a doutrina espírita, nas obras da literatura espírita, nos diz que a prova mais difícil que nós podemos ter é ser rico e não ser pobre. Porque quando você é pobre, você tem a desculpa de que não ajuda porque não tem recursos. E quando você tem recursos, como é que você justifica não ajudar ao próximo? Embora, como nós sabemos também, a ajuda ao próximo não é só material. Todos podem ajudar, todos podem praticar caridade, seja rico, seja pobre. Então, qual o salário que nós estamos buscando hoje? Voltando à reflexão. Nós estamos vivendo para colecionar aprovações virtuais nas redes sociais? Estamos correndo atrás de um status que não preenche o vazio do nosso coração? Ou estamos construindo o salário das cicatrizes de luz? Meus irmãos, este é o salário que nós devemos buscar. O salário das cicatrizes, mas são cicatrizes de luz. É por isso que José Carlos de Luca, também, em uma outra obra dele, que me ocorre agora, mas não me ocorre o nome, ele tem uma frase que ele diz: o homem feliz tem cicatrizes, não feridas expostas. E aí, no contexto, ele diz que a gente não deve ficar remoendo, revolvendo as nossas feridas, porque senão elas não cicatrizam. Então, nós devemos deixar as feridas cicatrizarem. E cada dor dessa que nós sentimos são como se fossem feridas, que nós temos que deixar, aceitar para que elas cicatrizem. E aí nós vamos ter cicatrizes de luz, porque foram experiências que nós passamos e superamos. Como nos inspira também a benfeitora Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, que ela diz: a verdadeira felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a paz interior no meio das tempestades que nós muitas vezes passamos ou estamos passando. As nossas dores de hoje, meus irmãos, são o nosso passaporte para a liberdade de amanhã. Por isso, meus queridos irmãos, se o coração de vocês está aflito, de algum de vocês está aflito, e se o fardo está pesado, não desanime. Lembre-se de que você está, neste exato momento, quitando as suas parcelas. Você está se curando. Nós todos estamos nos curando, pagando a 100ª parcela das nossas dívidas. Que nós possamos, meus queridos irmãos e queridas irmãs, a partir de hoje, que cada dia é um recomeço. Não importa, não devemos ter que olhar para trás, se fizemos ou não fizemos. Temos que fazer a partir de agora. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar.
Então, que nós possamos olhar para as nossas dores, não como um castigo, mas como uma oportunidade abençoada de recomeçar. Que tenhamos paciência para lidar com as dívidas da vida material. Mas, acima de tudo, que tenhamos sabedoria para quitar as nossas dívidas espirituais, através do amor, do perdão e do serviço ao próximo. Que essas reflexões, meus irmãos, desta noite, possam ecoar positivamente em nossos lares. E eu deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. Você complementou o que foi falado no Evangelho. Foi bem didático, nossa, foi muito bom. Finalização, então, foi perfeita. Falar sobre amor? Pronto, acabou, encerrou. Muito obrigada, Jorge. Que Deus abençoe você sempre, você e sua família. Senhor, nos ensina a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, progredir sem perder a simplicidade, semear o bem, semear o bem, semear o bem, semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos. Nos ensina, Senhor, a ver sem malícia. Nos ensina, Senhor, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, a dar o melhor de nós sem cobrar reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência das dificuldades dos outros. Nos ajuda, Senhor, que não façamos a ninguém aquilo que não desejamos para nós, a falar sem ferir e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, a dar o melhor de nós sem cobrar reconhecimento, a falar sem ferir e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, a dar o melhor de nós sem cobrar reconhecimento. Semear o bem, semear o bem, semear o bem, sem pensar nos resultados. A todos. Com nossos olhos fechados, vamos respirar lento e profundamente, e assim sentir a presença de luz de Jesus e seus mensageiros de amor. Vamos abrir nossos olhos espirituais e vamos nos ver numa manhã
uma plantação imensa de girassóis. Vamos nos ver andando sobre os canteiros, com nossos pés descalços, sentindo todo o perfume e a brisa dessa manhã. Lá no céu, um céu bem azul, algumas nuvens brancas, o sol nos aquece, aquece a nós, os girassóis, esses girassóis que nos ensina que devemos sempre estar virados para a luz. E é assim que vamos iniciar o nosso tratamento. Senhor Jesus, sabemos que és o grande médico divino. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que nos aflige neste momento. Opera, Jesus, em nós uma profunda cura espiritual e física. E assim, pedimos aos irmãos que, com fé, fiquem em posição bem confortável para o tratamento através das energias magnéticas do passe que se inicia, com as energias de amor e luz, como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras. Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do nosso corpo, alma, mente, coração e do nosso espírito estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiramos. E todos os males estão sendo eliminados da nossa vida e transformadas em bênção de luz e curas. E ainda, Médico Jesus, por caridade te pedimos agora pela fluidificação das nossas águas, que o seu remédio divino seja colocado nas garrafinhas que preparamos com muita esperança e fé pela transformação das águas em medicamentos divinos e curadouros. Jesus, graças te damos, pois agora mais fortes e confiantes, estamos sendo libertos de todas as dores. E ainda, lembrando da plantação do girassol, do sol, do céu, vamos agradecer a Deus por esses momentos tão especiais, tão sublimes que passamos aqui nessa reunião. Que Jesus seja sempre louvado por todos nós, hoje, sempre, que assim seja. Espíritos amigos benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir ao bom caminho, nos guiar nessa jornada para a luz. Pedimos humildemente que nos amparem, mensageiros do bem, nos inspirando força e coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não dar brecha às más inclinações, e aceitar sem queixumes as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo a luz para os nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé, envie espíritos protetores, nos ajude a ficar mais dignos, a esquecer até as nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós,
espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Ou imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Dá tempo de mais uma, né? Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificar, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus.